Eu fui CLT por um ano e foi traumatizante. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio e feito 18 anos, mas eu tava desempregado e, pra combinar, eu tava sem dinheiro. Então imagina um jovem de 18 anos que acabou de terminar o ensino médio, morando com os pais e sem dinheiro. Não combina isso que eu vou te falar agora. Então eu fui na correria, na atrás de emprego, porque ou era isso ou eu iria pra rua. Então eu entreguei um monte de currículo online, instalei vários aplicativos para achar emprego e também fui na rua pessoalmente para entregar currículo. Só que esses que eu entreguei pessoalmente não deu muito certo, não fui chamado para nenhum, então acabou que não dando muito o que eu queria. Mas os currículos que eu entreguei na internet, adivinha, fui chamado para 15 entrevistas ao longo de 4 meses. E resultado das entrevistas, fiz exatamente 15 e eu não fui chamado em nenhuma. Pra você ter ideia, eu fiz entrevistas até em supermercado e em telemarketing. E eu fui rejeitado por esses trabalhos. Mano, ninguém quer trabalhar em supermercado e telemarketing, eu fui rejeitado até deles. Então aí eu tava sem esperança, eu tava no fundo do poço. E como eu tava sem opção, eu tava a caminho de ter currículo pra um lugar muito pior que isso que eu falei agora. McDonald's. Só que, um dia antes de eu fazer isso, um milagre aconteceu. Me chamaram pra fazer uma entrevista num estabelecimento que eu sequer cheguei a pisar, que eu nunca teria currículo e que eu não conhecia. Bom, mas no começo eu achei meio estranho, né? Eu lá me chamou uma mensagem, falou pra me fazer uma entrevista. Só que o meu primo, ele mandou mensagem pra mim, falou que tinha me indicado pra fazer uma entrevista, então acabei aqui concordando. Então, por enquanto, eu tava desistindo da ideia de ter currículo no McDonald's, que é um lugar que ninguém quer mandar currículo, e eu recomendo também não mandar currículo pra lá, que é horrível. Mas até então, eu não tava colocando muita expectativa, até porque eu já tinha feito umas 15 entrevistas e não fui chamado pra nenhuma. Ninguém me contratou. Então, sem expectativa nenhuma, eu fui lá na entrevista, conversei e eu me surpreendi, porque foi uma conversa normal, simples, casual. Eu não falei quase nada e não ficou perguntando qual animal que eu queria ser. Ele falou o seguinte: vem amanhã. E bom, pra minha sorte ou pro meu azar, eu tinha virado CLT. E com o bônus, meu trabalho envolvia trabalhar com o público. E olha, até então, tava muito feliz. Bom, não sei se é o caso de todo mundo, mas eu gosto de trabalhar com o público. Eu sempre gostei de trabalhar com o público. E poder conseguir interagir com os outros, com as pessoas, e isso mesmo sendo tímido. E como todo mundo sabe que trabalhar com o público, sabe que mesmo gostando é cansativo, você passa vergonha, humilhação, e que a gente passa isso, mas que é normal acontecer, que é comum. Só que depois de um tempo, eu descobri que o maior problema, na verdade, não era o público, era os coleguinhas de trabalho. Minha maior dificuldade naquele serviço era ter que lidar com os coleguinhas de trabalho, porque aquele ambiente era um lugar estressante. E o que deixava esse lugar mais estressante ainda era as pessoas surtando. Era a falta de comunicação no trabalho. E isso que ferrava tudo lá. Não tinha comunicação. Não tinha uma sinergia que as pessoas têm que ter no trabalho para conseguir ter um trabalho bom ali sem se estressar muito. Mesmo o pessoal estando na mesma situação, no mesmo trabalho, no mesmo ambiente, era um tentando derrubar o outro, um tentando ser melhor que o outro. Mas, como tudo não é tão ruim na verdade, tem algumas coisas boas que eu fiz lá. Eu fiz boas amizades, tive momentos que me diverti lá e que eu nunca vou esquecer. Das horas que eu tomava café, tinha um momento ali que eu tomava café e conversava ali por umas 2 horas ali, dava risada. Era uma loucura, conceito de vida, a gente discutia sobre a vida, falava sobre planos futuros, o que ia fazer depois. Eu conheci muitas pessoas da qual eu não me arrependo de ter conhecido. Bom, apesar de tudo, eu fiquei lá por 1 ano e realmente foi uma coisa boa pra mim, mas isso graças à minha vontade de querer melhorar, não só como no trabalho, mas como pessoa também. No final, eu pedi demissão. Depois de todas as perrengues que eu passei, com essas experiências, eu descobri o que eu quero e o que eu não quero mais.
E eu realmente não quero ser CLT. Pelo resto da minha vida, eu quero ser mais do que isso. Não quero viver do mínimo. Eu quero viver do meu máximo. Bom, mas aqui tô eu de novo, desempregado. Mas eu não sou o mesmo jovem desesperado do ano passado. Eu sei o que eu quero e vou na luta até conseguir. E eu espero que através desse vídeo eu chegue a várias pessoas e que, assim como eu acordei, eu também quero que vocês acordem. Pra você que tá numa situação parecida com a minha, também em dúvida, eu espero que esse vídeo, você reflita com esse vídeo de alguma forma. Mas, gente, muito obrigado. Like, compartilha, se inscreva-se e é isso.